Olá para todos que têm acompanhado as nossas discussões aqui, nossas aulas pelo YouTube, nesse momento, né, de isolamento físico devido aí à pandemia de Covid-19. Então hoje a gente vai tratar sobre um dos filósofos que talvez seja uma das grandes bases, não apenas da filosofia ocidental, mas da sociedade ocidental como um todo, tá? Até coloquei aqui uma epígrafe, uma citação desse pensador chamado Alfred North Whitehead, que ele chegou a dizer certa vez que toda a história da filosofia ocidental resume-se a uma série de notas de rodapé à obra de Platão. Ou seja, como se tudo que tivesse sido criado, né, de Platão em diante fosse apenas comentários, né, apenas pequenos comentários abaixo da sua grandiosa obra. É uma citação superlativa, meio exagerada, assim, mas existe por detrás, né, desse exagero, existe um fundo de verdade, né? Como eu tinha dito antes, quando você estuda mais profundamente filosofia, quando você compreender mais profundamente, né, a importância que tiveram tanto Platão quanto Aristóteles, quanto o próprio Sócrates, predecessor de ambos, você consegue perceber, né, o quanto que essas ideias elas moldaram o modelo de sociedade que nós temos hoje, no mundo ocidental principalmente. Então, ela é um pouco exagerada, mas contém uma certa verdade nela. Mas enfim, o que importa pra gente nesse vídeo aqui é explicar, dar para vocês as chaves essenciais para você conseguir compreender o pensamento do Platão, né? O que eu diria que são chaves de leitura. Quais são ali as ideias principais, os conceitos principais para você entender o que é o platonismo. E depois, principalmente, para você poder contrapor Platão e Aristóteles. Até porque ao longo de todo o ensino médio, vocês vão perceber que todos os temas novos que você vai ver em filosofia, quase sempre você pode começar eles a partir da contraposição entre o que o Platão pensava e o que o Aristóteles pensava. Porque, na verdade, eles não concordavam. Na maior parte dos temas, dos conceitos, enfim, das discussões filosóficas, eles vão assumir posturas bem diferentes um do outro, tá? Então, vamos abordar primeiro aqui um pouco do contexto histórico relacionado ao Platão. Então, aqui em 508 a.C. é o ano que marcada como a instauração da democracia em Atenas, né, quando eles experimentam pela primeira vez esse tipo de regime político. 490 é o ano no qual a cidade de Atenas ela entra na guerra contra os povos persas, as chamadas guerras médicas. Eu já falei um pouco sobre isso nos vídeos anteriores aí sobre os pré-socráticos e sobre Sócrates também, né? Depois, entre 460 a 430 é quando ocorre em Atenas o famoso governo de Péricles. Péricles, que foi um dos governantes mais proeminentes que a cidade teve no mundo antigo, devido a uma série de reformas que ele apoiou, enfim, uma série de transformações que ocorreram durante o governo dele, tanto que é famoso chamado século de Péricles, né, esse período que teve esse senhor como governante. 432 é quando começa a Guerra do Peloponeso. Eu expliquei um pouco mais sobre essas guerras no primeiro vídeo sobre Sócrates. Alguém pode voltar aí no canal e conferir. Mas basicamente o que acontece? Quando termina aquelas disputas contra os persas, as cidades independentes da Grécia se unem por um período, mas depois começa uma disputa entre Atenas e Esparta pela liderança das demais cidades, e daí começa a chamada Guerra do Peloponeso. E em 428, ou seja, né, logo depois do início da Guerra do Peloponeso, que foi quando Platão nasceu. Aqui tem uma pequena curiosidade de que existe uma lenda de que talvez Platão não seja realmente um nome. Tá? Assim, ele era um nome comum naquela época, naquele contexto, mas ele é uma palavra que significa uma coisa grande ou larga, e provavelmente isso era um apelido devido à forma física do Platão. Diziam que ele era um cara de ombros bastante largos, assim. Então é possível que esse fosse apenas um apelido e o nome real dele fosse Aristóteles. Mas esquece isso, é só uma anedota, na verdade, porque você pode acabar confundindo com Aristóteles. Então só saiba que talvez Platão não seja um nome de verdade, talvez seja um apelido, tá? Enfim, no ano de 399 é quando ocorre o julgamento e morte de Sócrates. Platão aí ele acompanhou, né? Ele testemunhou o julgamento e até escreveu sobre ele. Eu falei sobre isso no vídeo sobre o julgamento de Sócrates, pode olhar aí no canal também. Em 388 é quando Platão estava já bastante desiludido
com a democracia ateniense, e ele sai da cidade por um tempo e começa uma série de viagens, né? O Platão, ele era um cara de uma família um pouco mais nobre, assim, uma família aristocrata e tal, então ele tinha, né, pessoas assim que eram amigos dele, que eram pessoas governantes de outras cidades, de outras polis. Ele vai fazer uma série de viagens, por exemplo, para Sicília, para Siracusa, até para o Egito. Ele foi durante um tempo. Nesse tempo todo ele ficou estudando matemática, ele também estudou muito sobre política nesse tempo, inclusive no sentido mais prático, né, já que ele conviveu ali com governantes, acompanhando o dia a dia deles nas suas tomadas de decisão. E toda a parte de política, ela é super importante no pensamento platônico, mas eu não vou falar muito dela aqui nesse momento, né? A gente vai ter depois uma aula específica sobre isso. E quando ele retorna para Atenas, ele decide que ele vai continuar aquilo que o mestre dele, né? Lembrando, Sócrates foi mestre de Platão, então ele decide continuar o que o mestre dele fazia, só que de uma forma diferente. Enquanto Sócrates, né, tinha toda aquela atitude de fazer aquela filosofia na praça, né, para as pessoas ali e tudo mais, o Platão decide montar uma verdadeira escola, no sentido como a gente conhece hoje, né? Então ele, ali em uma espécie de um edifício ali, ele constrói o que é chamado de academia. E ela tem esse nome devido à região ali que se situava, que era a região de Academos. E perceba que esse nome, né, ele ficou até hoje. Até hoje a gente se refere à academia como um lugar de saberes especializados. Então hoje em dia uma academia é o que? É uma escola especializada em alguma coisa, como por exemplo uma academia de ginástica, de musculação, ou uma academia de arte, uma academia de música, ou uma academia, ou por exemplo, a universidade, né, ela é uma academia. Até mesmo quando a gente está falando da escola, a escola também é um tipo de academia. Então a academia é um sinônimo do quê? De uma escola especializada. E nesse caso, era uma escola especializada em filosofia. Então Platão vai, a partir daí, ensinar vários alunos, né, que vão passar ali pela academia, até que chega a 348, que é o ano da morte dele. Sobre o método platônico, ele, na primeira vista, ele é muito parecido com o método socrático, né? Quando a gente fala de método filosófico, ou seja, a maneira que o filósofo desenvolveu para tentar alcançar a verdade. O que o Sócrates acreditava? Ele acreditava que com um jogo de perguntas e respostas, você poderia forçar uma pessoa a conseguir gerar um conceito, né, na mente dela. Poderia, como ele dizia, né, o parto de ideias, ele poderia ajudar a pessoa a gerar uma resposta para o problema se ela mesma propusesse a pensar sobre aquilo, estimulada pela pergunta do outro. Então esse era o método conhecido como maiêutica, que era o método do Sócrates. E o Platão, ele aperfeiçoa esse método, mas principalmente para tentar responder a seguinte questão: será que é possível que uma pessoa contenha de fato a verdade dentro dela? Será que quando você faz uma pergunta sobre um fato, ou melhor, sobre um conceito, né, uma pergunta filosófica sobre um conceito, a pessoa vai ter a possibilidade de encontrar a verdade dentro da alma dela? Ou da mente dela? Entenda-se aqui que mente e alma para os gregos é quase a mesma coisa, no sentido de estar falando aqui, pelo menos. Então, será que isso é possível? O método, então, que o Platão utiliza é um método chamado de dialética, né? Essa palavra a gente já usou várias outras vezes aqui. E o que é uma dialética? Do grego, ela deriva de dialogos, ou seja, dois logos, duas razões, dois pensamentos. Já expliquei isso antes. E ao contrapô-los, né, ao você colocar um pensamento contra outro pensamento, você teria a dialética. Mas a dialética platônica, ela não é simplesmente uma pessoa conversando com outra, não é simplesmente diálogo, ela é mais do que isso. Porque o Platão entende que as opiniões, elas não são conhecimentos de fato. Pelo contrário, a opinião ela está num dos níveis mais baixos, digamos assim, de conhecimento. Você pensasse que o conhecimento ele é uma escada e que no final dessa escada, lá em cima, vai estar a verdade, a opinião é o começo da escada, é o primeiro degrau. Então, quando você contrapõe a tua opinião com a de outra pessoa, o que você pode fazer? Se vocês tiverem, as duas pessoas, né, que estão debatendo, duas ou mais, se propuserem alcançar a verdade de fato, eles vão poder primeiro admitir que as opiniões são conhecimentos vagos demais, tentar encontrar contradições, mas tentar encontrar aquilo que é em comum
entre o que um está defendendo e o que o outro está defendendo. E, avaliando vários casos, contrapondo várias hipóteses, você pode, contrapondo essas ideias, chegar na verdade de fato, chegar no que seria a ideia. A palavra aqui, ideia, ela vai ter um significado diferente, um significado novo, que é muito importante aqui no pensamento platônico. Tanto que a gente vai ter a chamada teoria das ideias, que ela é muito interessante. E ela surge porque Platão tenta responder aquele problema que eu já havia apresentado para vocês que estão acompanhando aí as aulas pelo YouTube, sobre Parmênides e Heráclito. Qual era a discussão filosófica, né, entre Parmênides e Heráclito? O Parmênides era aquele filósofo que defendia que o ser, ou seja, que a essência das coisas, ela não se transforma, ela é imutável, ela permanece. Enquanto que o Heráclito dizia que o ser sempre se transforma, está sempre em transformação. Então a pergunta é, o que a realidade é? A realidade é transformação ou a realidade é permanência? E a solução que o Platão encontra para esse problema é uma solução dualista, ou seja, você tem como encaixar as duas respostas, na verdade, na teoria platônica. Só que uma, digamos, está mais próxima da verdade do que outra. Como assim? Lição básica sobre platonismo. Platão acreditava na existência de dois mundos. Ele acreditava que a realidade está dividida em dois mundos. O que ele chama de mundo inteligível, ou mais comumente as pessoas chamam de mundo das ideias, e o mundo sensível, que seria, na verdade, o mundo físico. Para ficar mais fácil você entender, é só você comparar e entender, por exemplo, por que o platonismo ele se associou tão facilmente ao cristianismo. Porque a ideia que, né, no cristianismo você tem, por exemplo, de que há um mundo terreno, mas também existe um céu, um paraíso, para onde as almas vão, ela é muito parecida com essa concepção do Platão. Tem muitos paralelos. Então pense mais ou menos semelhante a isso, para ajudar a clarificar. Tá? O mundo inteligível seria seria um mundo perfeito, seria constituído apenas por essências e por ideias, ou seja, não tem nada material lá. Tudo que há lá são ideias, né? E almas. As almas derivariam de lá, segundo Platão. Porém, as almas nascem lá, mas elas são depois aprisionadas nesse mundo aqui, que é o mundo físico. Elas são aprisionadas no nosso corpo, elas esquecem tudo aquilo que viram nesse mundo inteligível, e aqui se dá, né, a nossa vida no mundo físico, que é um mundo de enganos, tá? Para Platão, tudo que a gente está percebendo aqui no mundo físico é apenas a aparência das coisas, ok? É apenas a maneira como as coisas se aparentam para nós, mas elas são ilusórias. Então sempre pense no platonismo em termos de essência contra aparência. É como, por exemplo, provavelmente aconteceu na sua vida de você ter visto uma pessoa, né, nova que entrou, sei lá, um colega novo na escola, por exemplo, e que talvez no primeiro momento você tenha julgado ele pela aparência e tenha feito, né, um julgamento de valor sobre quem era essa pessoa, sobre como que ela era e tudo mais. E depois, ao conviver com ela, você começa a descobrir que a essência dela pode ser muito diferente da aparência dela. Isso pode ser tanto uma coisa positiva quanto negativa, né? Tem pessoas que às vezes elas nos parecem, assim, nos impressionam pela aparência, e quando você descobre a essência dela, você vê que é uma essência terrível, e do contrário também. Tem pessoas que às vezes pela aparência você não dá tanto valor, mas depois descobre que, né, pela essência dela é uma pessoa incrível. Então, outra coisa importante de entender aqui é que as coisas que existem no mundo físico, elas são cópias das ideias que estão no mundo inteligível. Então, por exemplo, você não encontra a bondade aqui nesse mundo, a justiça ou a beleza. Essas coisas não estão aqui nesse mundo. O que você pode encontrar são ações boas, pessoas justas, atitudes belas. Só que a bondade, a justiça, a beleza são ideias. E elas estão, portanto, no mundo inteligível, no mundo das ideias. Para ficar mais fácil entender isso, vou tentar dar um exemplo um pouco mais prático, para ver se facilita. Imagine, por exemplo, uma professora que encontrou um aluno que está colando durante uma prova. Ao mesmo tempo, imagine também esse pai que o filho dele fez alguma coisa de errado e ele está tendo ali que disciplinar o filho dele, né? Mostrar que o filho dele fez algo de errado, ele vai ter que aplicar algum tipo de castigo para o filho compreender, né, o peso do que ele fez de errado. Imagina ali também um juiz que está analisando, por exemplo, um caso de homicídio e vai ter que dar uma sentença, né, para o réu nesse caso.
São três pessoas completamente diferentes, elas nunca tiveram contato umas com as outras, a vida delas não tem nada em comum, ok? Porém, nesses três casos, essas pessoas precisam ser o quê? Elas precisam ser justas. A professora precisa ser justa naquilo que ela vai, a maneira como ela vai lidar com o aluno que estava colando. O pai precisa ser justo para aplicar uma punição que seja de acordo com a gravidade do que o garoto, né, fez, mas também, enfim, de uma maneira que seja cabível, né, ao tratamento com uma criança. E o juiz precisa também ser justo na maneira como ele vai julgar o assassinato cometido aí pelo réu. Então são três casos diferentes, só que para Platão a justiça é a mesma nesses três casos. Então a justiça é o que? Ela é uma ideia que, se essas três pessoas entenderam essa ideia, elas vão poder aplicar nas suas vidas particulares. Então, desde que você consiga compreender a ideia de justiça, você vai conseguir aplicar a justiça na sua vida particular, enfim, na sua vida em sociedade. É como se fosse assim, um arquivo que está na nuvem, você baixou ele no teu celular, ok? A origem dele está nessa nuvem, está no mundo inteligível. Mas se todo mundo encontrar o caminho, né, encontrar o link, você vai poder baixar esse arquivo. Fazendo, né, uma comparação meio grosseira, é mais ou menos isso que o Platão entende por ideias. O que nos leva a uma teoria totalmente diferente do que estamos acostumados, né? Porque para Platão, portanto, as ideias elas não possuem uma existência própria. Elas são independentes da... Desculpe, falei errado. Para Platão, as ideias, sim, elas possuem uma existência própria. Elas são independentes da nossa mente. Elas existem fora da mente humana. Elas teriam sido criadas por uma espécie de Deus, né? Deus teria criado primeiro as ideias para depois criar aquilo que é físico. Uma outra forma de, só para ilustrar isso, tem esse desenho bastante antigo aqui que eu vejo na internet, que ilustra a mesma fórmula, né? É como se Deus tivesse primeiro criado o conceito do que seria esse animal, o cavalo, a ideia do que ele é, e depois as várias diferenças de raças, tipos, tamanhos e cavalos que existem aqui no mundo físico, né, teriam sido criados como cópias desse conceito do que é um cavalo, né, da ideia do que é um cavalo. Então, todas essas diferenças, aquilo que o Heráclito falava, essas transformações, elas ocorrem aqui, no campo da aparência, no mundo físico. Porém, no mundo inteligível, o que permanece é o ser. Daí aquela ideia meio do Parmênides, né? As coisas lá, elas são imutáveis. E sempre em sala de aula eu faço a seguinte pergunta para os alunos. Qual cadeira ela é mais real? A cadeira que você está usando para sentar ou o conceito de cadeira, a ideia de cadeira? O que seria a ideia de cadeira? Bom, é só a gente definir que ele é um objeto feito para sentar, que possui assento, pernas, encosto, né? Então, essas características são universais, ou seja, toda cadeira possui, né? Agora, se ela é de madeira, se ela é de plástico, enfim, isso aí daí varia. Isso é uma característica particular, não é universal. E daí a pergunta, né, dentro do pensamento platônico é: qual delas é mais real? O nosso impulso, óbvio, é dizer que a cadeira que eu estou usando para sentar é real. Essa é mais real do que a ideia, porque a ideia é uma coisa que eu não posso nem pegar nela, né? Só que, dentro do pensamento platônico, é o contrário. A ideia ela é mais real. Por quê? Porque se um dia essa cadeira aqui apodrecer, for destruída, ou melhor, se por algum motivo, sei lá, todas as cadeiras do mundo desaparecessem, mas ainda houvesse alguém capaz de pensar nessa ideia, ele seria capaz de reconstruir novas, né, baseadas naquela ideia. Então a ideia para Platão é sempre mais importante, ok? Futuramente a gente vai abordar o famoso mito da caverna, mas é assunto demais para um vídeo só. Então fiquem bem e até a próxima. Um grande abraço.